Meus irmãos, o tema do sermão desta noite é o Deus fiel que cumpre suas promessas, baseado neste versículo do livro de Josué, capítulo 21, que diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Chegamos ao final de mais um ano e pensamos, quantas coisas não conseguimos alcançar nesse ano de 2025? Qual o percentual daquilo que foi planejado diante do que foi realizado você conseguiu cumprir neste ano? Quantas coisas ainda ficaram para trás que você ainda vai manter como meta para o ano de 2026? Bem, não é errado fazer planos, na verdade é sábio fazer planos, estabelecer metas, propósitos, mas para cumprir é necessário termos disciplina. É necessário termos foco, é necessário termos perseverança, e é nesses pontos especificamente que muitos de nós falhamos. No filme A Cruzada, há uma cena em que o ator principal faz todo homem capaz de portar uma arma se tornar um cavaleiro. Ele pede para que todos se ajoelhem diante dele, e antes de se tornar cavaleiro propriamente dito, é necessário fazer um juramento, assumir um compromisso, fazer uma promessa para aí então entrar para a ordem dos cavaleiros templários. E o juramento consistia em observar as seguintes instruções de um lorde. Ele dizia àquele que estava sendo nomeado cavaleiro de joelhos: encare sem medo a face dos seus inimigos, seja bravo e honrado para que Deus possa amá-lo. Fale a verdade, mesmo que isso leve à morte. Proteja os indefesos. Esse é o seu juramento. O juramento terminava com um forte tapa no rosto daquele que estava ajoelhado, e ele dava esse tapa e dizia: isso é para que você se lembre desse juramento, para que você se lembre de cumprir essas promessas. Então aquele homem que se ajoelhou como homem comum, agora se levantava como um nobre cavaleiro, disposto a cumprir essas promessas que acabara de fazer. E há vários ritos, há várias cerimônias legais em que exige de nós algum tipo de juramento ou de promessa. O problema é que, como homens que somos inconstantes, somos falhos, temos a tendência de não perseverar nos compromissos que assumimos, de não continuar cumprindo as promessas e os juramentos que fizemos ao longo da nossa vida. E esse é o principal motivo de não conseguirmos alcançar muitos dos objetivos e metas que almejamos: a nossa inconstância em cumprir os nossos compromissos. Mas essa inconstância, essa inconsistência não se aplica a Deus. Conforme nós somos advertidos em Números, no capítulo 23, versículo 19, que nos lembra que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Deus é diferente de nós. Nós somos pecadores, somos falhos, somos inconstantes, mas Deus, Ele continua sendo fiel em todas as suas promessas. E há um contraste enorme entre nós e o nosso Deus, entre o nosso caráter e o caráter de Deus. Deus, Ele é fiel, como nós cantamos, fiel a si mesmo, fiel às suas promessas, fiel ao seu povo. Isso ao longo de toda a história Ele tem se mostrado e tem se manifestado um Deus fiel. Assim se deu na história do povo de Israel, quando, ao tomar a posse da terra prometida, o povo de Israel chega a um momento decisivo da sua história. É necessário conquistar a terra prometida, é necessário distribuir entre as tribos de Israel a terra prometida. E após anos de peregrinação, de batalhas no deserto, o testemunho bíblico é claro e solene: Deus cumpriu integralmente tudo aquilo que havia prometido. O texto de Josué 21:45 funciona como um resumo teológico de toda a obra de Deus, desde a promessa feita lá em Gênesis, lá em Abraão, quando ele chama Abraão
para que ele saia da sua terra, da sua parentela e fosse para uma terra que o Senhor lhe mostraria, a terra de Canaã. Por isso o tema central deste versículo é a fidelidade absoluta de Deus no cumprimento das suas promessas. Vamos lembrar a promessa que Deus fez a Abraão. Lá em Gênesis 12, o Senhor diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um pouco mais à frente, lá no capítulo 13, além dessas promessas, Deus vai fazer a promessa da posse da terra de Canaã. Depois que o seu sobrinho Ló se aparta de Abraão, Deus então o chama e diz assim a Abraão: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. O Senhor prometeu a Abraão aquela terra seria dele, seria da sua descendência. Certamente Abraão não viveu tempo suficiente para ver o cumprimento dessas promessas, mas ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas porque nós, diferente de Abraão, somos assim tão tímidos, somos tão medrosos, somos tão incrédulos diante das promessas do Senhor? Conta-se a história de um homem que era conhecido por fazer chover. E havia uma aldeia que há muito tempo estava sofrendo com uma terrível seca. Esse homem era conhecido por ser um homem de oração, e era a esperança para aquela população que estava sofrendo com uma terrível seca durante meses. O homem chegou e anunciou a todo o povo que se reunissem no dia seguinte por volta de meio-dia, porque naquele dia haveria de chover. No dia seguinte, o homem estava lá, no local determinado, e todo o povo também estava naquele dia. Mas naquele dia o homem não vira ninguém com um guarda-chuva, nem com baldes para aparar a água da chuva, e decepcionado respondeu ao povo: hoje não vai chover, e não choverá enquanto vocês não derem um passo de fé. Eu esperava que vocês viessem com baldes e guarda-chuvas, que viessem preparados para a provisão de Deus, mas encontrei uma geração tímida e incrédula. Ele virou as costas e partiu, e por meses a fio, aquela aldeia continuou sofrendo com uma terrível seca. Deus é fiel, Deus continua sendo fiel, mas você precisa se preparar para receber as promessas de Deus. Se Deus prometeu que vai chover, não saia de casa sem o seu guarda-chuva, porque Ele há de cumprir as suas promessas. Essa parábola, meus irmãos, serve para ilustrar que nós temos o nosso papel no cumprimento das promessas do Senhor, e o nosso papel principal é crer que o Deus fiel continua sendo fiel para cumprir e fazer valer cada uma das suas promessas feitas ao seu povo. O problema é que o nosso foco muitas vezes está no alvo errado. Olhamos não para Deus que faz as promessas, mas para as circunstâncias. Olhamos não para o Senhor fiel que cumpre cada uma das suas palavras, mas para as intercorrências e para as palavras de desânimo que às vezes recebemos ao longo da nossa jornada e caminhada cristã. E ficamos com medo. O nosso coração se enche de temor e perguntamos: será que isso vai se cumprir de fato? Será que eu vou alcançar aquilo que Deus me chamou para fazer? Desanimamos no meio do caminho, quando na verdade o que precisamos manter é os nossos olhos fixos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando olhamos para Abraão, o grande patriarca da fé, ainda que ele tenha recebido as promessas de Deus e não a viu, ele creu. E lá em Hebreus ele está num dos heróis da fé, e ele diz: pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele viveu e ele caminhou pela fé. Fé nas promessas de Deus. Fé de que cada uma das suas promessas, no tempo próprio do Senhor, se cumpririam para si e a sua descendência. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram e logo após a saída deles ao Egito, Faraó se arrependeu e mandou um exército poderoso com carros, cavalos, soldados atrás deste povo. E quando o povo se viu diante do Mar Vermelho à sua frente, olharam para trás e viu o poderoso exército de Faraó, eles começaram a questionar Moisés. Eles começaram a questionar: por que nos tiraste do Egito para morrer aqui? Era melhor termos ficado no Egito. Deus, ele não fez muito caso da reclamação, da lamentação, do lamúrio daquele povo. Deus, ele simplesmente disse assim a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O nosso papel, meus irmãos, é marchar. Mesmo que tenha um mar diante de nós, marche, continue marchando, continue caminhando, porque Deus vai fazer com que cada empecilho caia diante de ti, para que você possa atravessar com os pés enxutos, porque Ele é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Sabe o que aconteceu quando o povo atendeu a voz do Senhor e continuou marchando, mesmo diante do mar à sua frente? O texto diz: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto no meio do mar. E as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha o versículo 31, que interessante. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Eles temeram e confiaram. Aquele povo com medo, reclamão, que blasfemava, obedeceu e continuou marchando. E agora eles viram o poder de Deus. Eles experimentaram a força do braço do Senhor. E eles então passam a temer e confiar no Senhor. Deus é fiel em todas as suas promessas. E tudo o que Ele diz se cumpre no tempo e na forma por Ele determinados. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, no texto de Josué 21:45, é que as promessas de Deus estão fundamentadas na sua bondade, na sua bondade. Olhem só o versículo 45: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras, boas, as benignas, as bondosas palavras do Senhor, cada uma delas se cumpriu. Quando Deus deu uma missão a Josué, a missão não era fácil. Josué, ele deveria fazer, depois da morte de Moisés, ele deveria fazer aquele povo entrar na terra prometida e tomar posse da terra prometida. E a única coisa que Deus disse a Josué foi as palavras registradas no primeiro capítulo que leva o seu nome: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. E mais à frente, no versículo 9, ele reforça: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo
por onde quer que andares. O que aprendemos com essas palavras de ânimo que foram direcionadas a Josué? Aprendemos que é necessário ter força e coragem para herdar as promessas do Senhor. Deus, meus irmãos, não reservou suas melhores promessas para homens fracos e covardes. Ele não daria a terra prometida de mão beijada, o povo deveria lutar por ela. O povo deveria conquistar cada centímetro quadrado daquela terra prometida. Isso se faria com lutas, conquistando e expulsando os seus inimigos, desapossando-os da terra que sob juramento o Senhor prometeu dar aos seus pais. E por isso ele precisava de um povo forte e corajoso, que tivesse coragem de enfrentar as batalhas e tomar posse das promessas do Senhor. Para herdar as promessas do Senhor para a sua vida, você precisa igualmente, como Josué foi, também ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Assim como foi com Josué, assim como foi fiel para com o seu povo, Ele continua sendo fiel a nós, para cumprir todas as promessas que nos deu. O texto fala de todas as boas palavras do Senhor. As promessas divinas, meus irmãos, não são promessas arbitrárias, mas elas são expressões do caráter de Deus, do caráter bondoso, amigável, gracioso, misericordioso e benevolente do nosso Deus. Desde Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, até Josué, Deus se revelou como aquele que prometeu abençoar o seu povo, e o abençoou. Assim Ele o fez. Portanto, o que nos cabe é que continuemos a confiar, não em palavras humanas, mas nas boas promessas do Senhor. As boas promessas do Senhor. Uma outra coisa que é necessário destacar é que esse Deus fiel não falha. Deus não falha. Nós falhamos, Deus não. O nosso Deus não falha. O versículo 45, no início dele diz: nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. A declaração aqui é enfática. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Do ponto de vista humano, houve atrasos, houve lutas, houve aparentes contradições quando os espias foram espiar a terra e voltaram cheios de temor no coração. E por isso eles continuaram peregrinando no Egito, na terra que era um deserto durante 40 anos. Mas para o Deus que não é limitado por circunstâncias históricas nem pelo tempo, a sua promessa se cumpriu no tempo próprio, no tempo determinado não por nossa ansiedade, mas por sua divina providência. O silêncio, meus irmãos, ou a demora de Deus não significa um esquecimento ou infidelidade. Deus sempre se coloca como um pai amoroso. Deus sempre se coloca para nós como um pai amoroso, que tem prazer em atender às necessidades e os anseios de seu filho. Não segundo a nossa vontade, não segundo as inclinações de nossos corações pecaminosos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes você pensa que certa coisa ou aquilo, ou talvez uma mudança, pode ser aquilo que você precisa, mas nós precisamos colocar tudo diante do Senhor e pedir: Senhor, sonda o meu coração, e se isso não for da tua vontade, tire, para que se cumpra em mim todo o teu querer. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A terceira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar aqui é que o cumprimento das promessas confirma a fidelidade de Deus. O versículo 45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. E termina da seguinte forma: tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nada ficou em aberto, nada ficou para trás, nenhuma obra, nenhuma reforma, nenhum cantinho ficou para trás. Tudo se cumpriu perfeitamente. Meus irmãos, quando tratamos de promessas de Deus, não existe um cumprimento parcial das suas promessas. Ele cumpre cabalmente tudo aquilo que prometeu. E é isso que o texto enfatiza: tudo se cumpriu. Afinal de contas, o que se cumpriu? Se você observar o capítulo 21,
você vai ver que depois que o povo se estabelece na terra, que é dividido as terras entre as tribos, havia uma tribo que não teria herança, que não teria terras dentre as tribos de Israel, que era a tribo de Levi. Mas, por sorte, cada cidade, cada tribo, cidades de cada tribo foram destinadas para a habitação dos levitas. E o capítulo 21 vai descrever a cidade dos levitas, a distribuição dessas cidades para os levitas, que também eram cidades, algumas delas, eram cidades de refúgio para os homicidas. E depois de dividir essa cidade, distribuir aos levitas, cuja porção era o próprio Deus, Deus então diz, em uma promessa falhou, todas as boas palavras que o Senhor falara, tudo se cumpriu, ou seja, tudo aquilo que Ele prometeu, a terra como posse, lá em Abraão, a sua descendência, agora se cumpre aqui no livro de Josué, tudo se cumpriu. A fidelidade de Deus, portanto, é demonstrada não apenas em prometer, mas em realizar exatamente aquilo que prometeu. O cumprimento em Josué aponta para um padrão que se repete em toda a Escritura, justamente com Cristo. E o que nós aprendemos, meus irmãos, é que a fidelidade passada de Deus é base segura para a confiança, tanto presente quanto futura. Há um momento também na história de Cristo, na história da humanidade, em que tudo se cumpriu perfeitamente. Isso nos remete a uma palavra que Jesus falou em um momento de intensa dor e sofrimento, descrita no Evangelho de João, capítulo 19, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. Em outras palavras, parafraseando aqui o livro de Josué, tudo se cumpriu, tudo o que Deus prometeu se cumpriu. Mas afinal de contas, o que está consumado? Com essas palavras, Jesus quer dizer que Ele cumpriu com perfeição absoluta a principal obra que o fez encarnar como um homem, assim como nós. Ele veio, Ele se encarnou, o Deus encarnado viveu entre nós e disse: está consumado, eu cumpri por vocês tudo aquilo que havia sido destinado para mim, ou seja, eu morri pelos pecados do meu povo, para que vocês pudessem usufruir da minha justiça. Está consumado, através da minha obra da salvação na cruz, vocês podem desfrutar do amor de Deus. Vocês podem, assim como nós cantamos, dizer que são amigos de Deus. Somos amigos de Deus, porque Cristo um dia disse na cruz: está consumado. Ele cumpriu com perfeição, Ele morreu a morte de cruz, a morte como alguém que está amaldiçoado, levando sobre si o peso dos nossos pecados, tomando sobre si o nosso jugo, o castigo que era nosso, levando sobre si, e disse: está consumado. E Paulo vai resumir essa consumação da obra de Cristo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, onde ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E o que você precisa fazer diante dessa promessa de Jesus: está consumado? Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E crer aqui, meus irmãos, não é apenas confessar da boca para fora, mas receber Cristo no seu coração como seu Salvador, é confessar os seus pecados, é viver e entregar a sua vida a Cristo, é viver não para si mesmo e para suas vontades, mas sim negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Essa é a implicação que Ele exige quando Ele disse: está consumado. Agora, irmãos, pensemos nós. Se Deus não nos negou o seu bem mais precioso, que é o seu Filho Jesus, antes, como diz Romanos, por todos nós o entregou, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? E aí
ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E ele continua: porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos confundir as promessas de Deus para nós com os anseios que almejamos para satisfazer o nosso ego. Às vezes você almeja uma coisa, mas aquilo é uma coisa do seu coração e da sua mente, não é o melhor para você. E você passa a vida frustrado, esperando e tentando entender que isso, ou enganando a sua mente, dizendo isso é promessa do Senhor, quando não é. As promessas do Senhor, meus irmãos, são sólidas e firmes. E quando elas vêm, você saberá que vem da parte do Senhor. E cada uma delas se cumprirá. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, será que Ele vai negar graciosamente com Ele todas as coisas que a nós são destinadas? Diante dessas verdades, meus irmãos, da fidelidade no cumprimento do Senhor, as suas promessas, o que nos cabe é descansar nas firmes e fiéis promessas do Senhor. Muitas delas já se cumpriram, e elas são testemunha de que muitas outras hão de se cumprir no tempo próprio determinado por Deus. O versículo 44 de Josué 21 diz: o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Vejam, o Senhor deu descanso ao povo. Eles enfrentaram duras e longas batalhas. Antes de você alcançar a promessa do Senhor, você também vai enfrentar longas e duras batalhas. Seja firme, não desvaneça, não perca as forças nem a esperança. Continue lutando, continuem firmes, porque o Deus fiel no tempo próprio vai cumprir as suas promessas. E você vai olhar para o passado e ver tantas lutas que você passou, e ver que a bondade e a benignidade do Senhor te seguiu todos os dias da sua vida, e você vai louvar, vai exaltar, vai glorificar o nome do Senhor, e Deus vai lhe dar repouso, descanso ao redor, segundo tudo quanto jurara dos seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu diante deles, a todos eles o Senhor entregou nas suas mãos. O Salmo 37, meus irmãos, versículo 7, nos leva também ao descanso. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Josué 21:45 não é apenas um registro histórico, mas é uma afirmação teológica e poderosa sobre quem Deus é. Ele é o Deus fiel, que cumpre cada uma das suas promessas. E assim como Ele foi fiel ao seu povo de Israel, Ele continua sendo fiel ao seu povo hoje. Em um mundo marcado pelas promessas quebradas, Deus permanece como o único, absolutamente, em quem podemos confiar plena e totalmente. Ele é o Deus fiel, e nenhuma das suas promessas cai por terra sem que se cumpram. Diante disso, meus irmãos, algumas palavras nos servem como aplicação prática para o nosso viver diário. A primeira palavra que eu quero destacar para aplicar ao nosso coração é confiança. Confiança. Aprenda a descansar nas promessas do Senhor com confiança, ainda que o cenário pareça mostrar o contrário, apontar o contrário. Continue depositando a sua confiança em Deus. Segunda palavra, paciência. Espere
não é o seu tempo, não é o tempo determinado por nossa ansiedade, o tempo é o tempo de Deus, então tenha paciência, espere o tempo do Senhor, sabendo que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e vai cumprir no melhor tempo, o tempo determinado por Ele. Terceira palavra, gratidão. Reconheça e celebre as promessas do Senhor que já se cumpriram na sua vida. Olhe para trás e vejam quantas promessas o Senhor já cumpriu, quantas bondades, sinais de sua bondade e benignidade já se cumpriram, e retribua a Deus com um coração cheio de amor e de gratidão pelo nosso Deus. Quarta palavra, esperança. Viver com a certeza de que as promessas futuras de Deus também se cumprirão plenamente sobre a sua vida e sobre todo o povo que se chama pelo seu nome. Portanto, meus irmãos, o Deus que prometeu é o Deus que cumpre, e nenhuma de suas palavras cai por terra sem que se concretizem no tempo e na história. Como Jesus disse no seu sermão profético, no seu sermão escatológico, ele diz: passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Bendito seja o Deus fiel que cumpre as suas promessas. Amém, meus irmãos.